Olá, bom dia para você que está acompanhando essa escola bíblica dominical na estreia, agora às 9 horas da manhã, no domingo. E uma boa noite aos nossos alunos que estão aqui, alunos e professores que estão aqui conosco nessa noite ali, falando mais um tema sobre o tema do nosso trimestre, que é falar sobre o Espírito Santo. E nós estamos aí abordando vários temas diferentes sobre a ação do Espírito Santo na Igreja de Cristo. O tema da aula de hoje ela é uma continuação da aula passada. É importante, se você não assistiu à aula da Escola Bíblica 9, que é a posse dos dons do Espírito Santo, é importante porque aquela aula é introdutória para esta. Mas se você está assistindo agora, está assistindo a estreia, continua aqui assistindo conosco, depois você volta e assiste a aula de número 9, tá? Porque ela é muito importante para essa lição. Nós temos aqui alguns objetivos para a aula de hoje. Ah, Na aula de hoje, a gente tem o objetivo de entender a diferença entre os dons espirituais, a diversidade deles e como eles, então, podem ser desenvolvidos e utilizados na Igreja de Cristo. Então, esse é o nosso propósito. A gente falou bastante na semana passada e hoje nós vamos tentar apresentar praticamente todos esses dons, tá bom? Então, convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, versículo 12, é o nosso texto áureo, o texto base da aula de hoje. Então, 1 Coríntios 14, versículo 12, diz assim: Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então, nós temos aqui o apóstolo Paulo trabalhando o objetivo dos dons. E nós vamos aqui, então, entender um pouco, antes de falarmos dessa diversidade, de quais dons a palavra de Deus aborda, nós vamos aqui entender e falar um pouquinho sobre os propósitos, relembrando um certo conceito da aula passada, então, hoje é um pouco mais resumido sobre o propósito, a semana passada a gente viu mais isso, mas trazendo aí alguns conceitos com base na palavra de Deus. A gente extrai os propósitos dos dons espirituais ali de Efésios 4, do versículo 11 até o versículo 12. Então, o pessoal que está conosco na sala, pode já abrir aí a sua Bíblia em Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 13. Acho que eu falei 12, né? Versículo 13, 11 ao 13. Vamos lá. Diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Muito bem, nesse texto, principalmente nos versículos 12 e 13, nós temos então os propósitos dos dons espirituais. Então, o que é a palavra dom? A palavra dom tem um significado muito simples, que não é provavelmente o que você deve estar pensando hoje em dia é talento. Você tem um dom, você tem um talento. Ganhou essa conotação, mas a palavra dom, no seu significado, na sua tradução, é presente. São presentes, e aí não é qualquer tipo de presente. Paulo faz questão de registrar essa expressão como um presente espiritual. Não é algo que você pode ter por tatear, tocar. Também não é algo que você consegue conquistar. É algo que você recebe, porque você recebe, inclusive, através do Espírito Santo. Então, por isso, dons espirituais. E aqui o versículo 12 nos dá o primeiro propósito. O primeiro propósito é a edificação do corpo de Cristo, ou a edificação da igreja. Olha o que ele diz: com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério. Então, entenda o seguinte: todo o dom que você recebe do Espírito Santo, ele é para preparar a igreja de Cristo. O dom nunca é para você. O dom, ele é para trabalhar
na igreja e fazer essa igreja crescer. Então, essa expressão do edificar é mais ou menos do que a gente fala sobre edificação, ou seja, construção. Você vai aumentar ali um andar, vai aumentar o edifício. Então, você vai fazer com que a igreja de Cristo, ou seja, as pessoas, cresçam. O seu dom que você tem no Espírito Santo não é para você, não é para sua família, é para a sua igreja. E aí, então, o apóstolo Paulo nos apresenta esse primeiro propósito. O segundo propósito é muito curioso e muito interessante, porque é a unidade. E ele diz no versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Então, os dons espirituais, eles são diferentes, mas eles são para produzir a unidade. E aí, Paulo já deixa bem claro, que unidade é essa que ele está falando? Unidade em torno de um partido político? Não. Unidade em torno de alguma causa do meio ambiente? Não. Ele fala unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Então, primeiro, ele está buscando, através dos dons, que nós sejamos um só, um corpo, na fé, e aí ele especifica, na fé em Cristo, no Filho de Deus. Então, o seu dom não pode ser usado para causar divisão na igreja de Cristo. Se você está fazendo isso, não é o dom do Espírito Santo operando. É você, de alguma forma, manipulando. Os dons, eles trazem a unidade, trazem o crescimento em Jesus. Então, também não é em torno de uma pessoa, é sempre uma unidade em Cristo. Mais ou menos como se todos nós estivéssemos na borda de um círculo e Cristo está no centro. E todos nós estamos indo em direção ao centro desse círculo. Ninguém mais está neste centro a não ser o próprio Cristo. Então, esse é o segundo objetivo, e isso a gente enxerga de uma forma muito interessante ali em 1 Coríntios. Então, abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Gostou da minha careca? Eu aproveito a coleção de canecas da minha esposa, e aí eu vou trocando aqui, tomar aguinha na caneca. Muito bem. 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, aqui é uma coisa muito interessante, porque Paulo está nos ensinando que o Espírito Santo traz unidade na diversidade, unidade na multiformidade, ou seja, não é uniforme. Uniforme é mesma forma. Então, nós em empresas, geralmente empresas, escolas, a gente usa um uniforme, ou seja, todos têm ali uma roupa igual, uma outra para identificar que pertence àquela empresa. Não é isso que identifica a Igreja de Cristo. A unidade não está na uniformidade, sim na diversidade. E ali, Paulo está apresentando um conceito muito legal, que é chamado de a multiforme graça de Deus. A graça de Deus de muitas formas. E isso acontece também através do Espírito Santo. Porque ele diz, olha, há diferentes tipos de dons. Agora, o que traz a unidade? O Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios. O que traz a unidade? O Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. O que traz a unidade? O mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, a beleza dos dons é que não só nós somos diversos, e aí eu recomendo você, depois, se não fez essa leitura ainda, ler o capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 13 e 14. E você vai ver como ele constrói, como ele costura, mostrando
como as pessoas são diferentes, ele vai citar, olha, não são só as etnias, as culturas, os locais de nascimento. Então, ele cita judeu, grego, bárbaro, cita, são algumas nacionalidades que haviam escravos, livres, senhores de escravos, então, homens, mulheres, então, qualquer distinção, não é só nisso que há diversidade dentro da Igreja de Cristo. Também nos presentes que o Espírito Santo dá, também nos dons que ele dá. Porque ele não dá todos os dons a uma única pessoa, nem aos líderes da igreja ou ao pastor da igreja. Ele vai distribuindo conforme ele quer. Ainda falando sobre unidade, é muito legal a construção do capítulo 13 de Coríntios. A gente não vai ler ele aqui, mas o capítulo 13 ele vai tratar sobre o amor. E o capítulo 13 ele é retratado ali em canções. Foi, por exemplo, na música do Legião Urbana, ele é usado como poesia e usado também como texto de casamento, mas as pessoas pegam esse capítulo isolado e não percebem o seguinte: o capítulo 13 é uma continuação textual imediata do 12. Ele não está mudando de assunto. Ele usa a expressão ali do amor para falar, olha, como é que o amor, aliás, como é que os dons vão ser exercidos na igreja? Qual é a motivação? É o amor. Então, o capítulo 13, ele expressa o amor de Deus e começa a dizer: tudo que você fizer, todo exercício de dom na igreja de Cristo vai ser através do amor. E o capítulo 14 é este bloco final. Então, do capítulo 12 ao capítulo 14 de 1 Coríntios é um assunto só. E aí ele vai abordar em todas as dimensões. Primeiro ele fala da diversidade e a unidade de dons. Depois ele fala do combustível, a motivação, que é o amor, capítulo 13. E o capítulo 14 é o exercício dessa diversidade de dons em amor, ou seja, é a organização da bagunça. Então agora ele começa, olha, como é que vocês vão exercitar? É a prática. O capítulo 14 é a prática. Então, fica aí para você o desafio de ler 1 Coríntios 12, 13 e 14 e ver ali, então, como que ele trabalha o propósito da unidade nos dons. Então, vimos, primeiro propósito, edificação da igreja. Segundo propósito, unidade. Terceiro propósito, volta lá para Efésios, então, Efésios capítulo 4, versículo 13, diz no final do versículo 13, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o terceiro propósito é a maturidade. Como é esta maturidade? O apóstolo Paulo é claro, que maturidade que eu estou falando? Atingir a medida da plenitude de Cristo. A gente já estudou sobre a plenitude de Cristo. Estar pleno em Cristo é estar pleno no Espírito, estar cheio de Cristo, estar cheio do Espírito. Então, a gente viu a nossa aula de plenitude, e aqui o apóstolo Paulo, então, mostrando, nós, quando temos os dons de Cristo, os dons do Espírito Santo, estamos exercendo esses dons na igreja, nós levamos a igreja a amadurecer. E amadurecer na igreja de Cristo é estar cheio de Cristo, estar cheio do Espírito Santo. Então, uma igreja, você quer saber qual é se a igreja está sendo saudável no exercício dos dons, está chegando ali no terceiro andar, no último andar, ela está cheia. A igreja, os membros da igreja, andam cheios do Espírito Santo. Tá? Então, aqui são os propósitos, de uma maneira resumida, do porquê existem os dons espirituais. Agora, até aqui alguma dúvida do pessoal da classe? Ou alguma contribuição? O pessoal está fazendo... pastor Salovi, pode falar, pastor. Uma das coisas que nós temos que ter em mente, e isso geralmente gera algum tipo de confusão, é que pensamos que o dom é como se fosse uma inclinação do talento.
e isso não é verdade. Você pode até ter qualificação no seu talento e usar estas informações no exercício do seu dom. Mas o dom é especificamente para a igreja quando é o Espírito que vai dirigir e vai dar o crescimento ao corpo de Cristo. Então, isso que é muito importante. Aqui nós temos a Cíntia e temos o pastor Cristiano e a irmã Joyce, que trabalham na ordem de culto. Muitas vezes não tem uma fala entre eles, mas o Espírito que vai conduzir a adoração toca no coração de cada um deles, e tudo que é feito durante o culto parece que foi tudo combinado. E isso não acontece, né? E isso não acontece sempre. Algumas vezes acontece, mas a maioria das vezes não é dessa maneira, mas é o Espírito dirigindo cada um dos membros que está tomando uma parte na adoração no culto. E aí nós vemos, então, como esta edificação vai conduzir. Mas no passado, nós tínhamos muitos problemas, principalmente na área de louvor, quando as pessoas entendiam que o culto era o louvor. E eles, então, queriam falar textos bíblicos, orar, cantar e talvez até pregar no momento do louvor. E aí, então, eles entregavam para a mensagem, muitas vezes, o culto completamente quadrado. O pastor iria falar sobre um assunto e nada desse assunto foi abordado na adoração. E isso, então, atrapalha muito. Por isso, há uma grande responsabilidade de todos que vão participar na adoração, saber se o Espírito está ou não está dirigindo esse momento da adoração. Muito obrigado, pastor. Muito bem, queridos. A lista de dons que nós vamos trazer aqui são um total, se você olhar nesses textos, são 19 dons. Nós agrupamos em 16 dons. Então, vou falar isso agora e depois eu falo novamente no final. Tem uma recomendação se você quer recordar um estudo profundo sobre dons, ou então se você ainda não conhece. Nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube, que é a série Edificados pelos Dons do Espírito. Foi em janeiro desse ano, janeiro e fevereiro desse ano. Lá, nós investimos tempo, são 5 mensagens, trabalhando a motivação dos dons e os dons, todos os 16 dons, e até explicando por que foram compilados de 19 para 16, um por um. A gente hoje vai fazer uma explanação rápida. E aí, qualquer aluno que tiver dúvida, pode levantar a mão aí, ou quiser contribuir com alguma coisa, a gente vai conversando durante a aula. Se você que está nos acompanhando ficou com uma dúvida, coloca aqui nos comentários. Ou então, pode também entrar em contato em alguma das redes sociais, mandar aquelas mensagens inbox, a gente vai responder para você por ali. Se for algo que é muito interessante ou muito extenso, a gente responde também na próxima aula, tá bom? Então, onde é que você encontra a lista dos dons espirituais? Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, aí são vários versículos, então, no capítulo de 1 Coríntios 12, e Efésios 4, de 7 a 11. Então, lá estão concentrados todos os dons que nós vamos falar, tá bom? O primeiro dom que eu trago a vocês é o dom do apostolado. E eu sei que existe muita confusão dentro da igreja quando se fala sobre o dom do apostolado, que está lá em Efésios 4, mas não são só os apóstolos. Bom, nós temos que entender apóstolo enquanto título e apóstolo enquanto dom. Há os enviados de Jesus. Os enviados de Jesus, enviados com uma ordem específica, são os 12 apóstolos. Agora, existem os enviados pelo Espírito, enviados pela igreja, através do dom. Então, você vai ver
outros homens sendo chamados de apóstolos. Aí um exemplo está ali, Barnabé, em Atos 14:14. Barnabé, ele não é um dos 12. Ele também não é tido como o apóstolo que nasceu fora do tempo, que é o apóstolo Paulo. Barnabé ele é intitulado como aquele que é enviado como uma ordem. Então, uma base para todos os dons que nós vamos falar. Lembra que nós falamos primeiro do propósito? O propósito do dom é edificar a igreja. Pastor, o dom, ele não vai ser usado na comunidade, onde está a igreja? Como a igreja está sendo abençoada, a comunidade também vai ser. Como o dom não é num prédio, o dom é exercido por uma pessoa, então você vai acabar abençoando pessoas que estão ao seu redor, vizinhos, família, mas o objetivo não é a edificação da comunidade, sim a edificação da igreja. Consequentemente, uma igreja edificada abençoa a sua comunidade, onde ela está localizada. Né? Então, como se aplica o dom do apostolado? Ele vai equipar a igreja, ele vai movimentar a igreja no chamado missionário dela. Ele é enviado com uma ordem. Então, na Bíblia, a tradução de apóstolo é enviado com uma ordem ou mensageiro. Ele é aquele que está olhando para fora das portas da igreja, quando a igreja se reúne num salão, por exemplo, e ele está olhando para o mundo. E ele aponta para o mundo. Ele é aquele que vai cumprir missões? Sim, ele é. Mas enquanto dom, ele vai sempre trabalhar para que a igreja se lembre que ela é missionária. Então, o apóstolo, sempre o Espírito vai colocar pessoas com dom de apostolado na igreja, para que a igreja não esqueça o seu chamado missionário de apresentar ao mundo a Cristo. E como que então é feito isso? E aí que entra o apóstolo trabalhando e edificando a igreja. Alguns textos aí, se você quiser anotar para depois olhar. Colossenses 4, de 3 a 6. Colossenses 4, de 3 a 6. Atos 13, de 1 a 3. Então, tem aí o exercício desse dom nesses textos. Vamos ao próximo. O dom de profecia. O dom de profecia é aquele que vai ter ali um discurso, uma inspiração divina para declarar ali os propósitos de Deus, a ação de Deus, seja uma reprovação, seja algum tipo de incentivo à comunidade. Como que ele equipa a igreja, então, o dom de profecia? Ele equipa a igreja fazendo com que eles conheçam a revelação de Deus. E aí, quando eu estou falando de revelação de Deus, gente, estou falando disso aqui, ó. Essa aqui é a revelação de Deus, tá? A minha pode ser um pouquinho diferente da tua, mas o conteúdo é igual. Então, o profeta, ele aponta à igreja, ele edifica a igreja, fazendo com que a igreja conheça a vontade de Deus através da Bíblia, através da sua palavra. E, normalmente, ele vai apontar quando a igreja está fora, ou quando alguns membros estão andando fora da vontade de Deus. Pode acontecer de ter algum tipo de algo sobrenatural? Sim, se o Espírito quiser advertir, pode acontecer. Mas sempre estará voltado para a palavra de Deus. Era como eram os profetas no Antigo Testamento. A mensagem dos profetas no Antigo Testamento era sempre: voltem-se aos caminhos do Senhor. E aí, em alguns momentos, ele diz: se vocês não voltarem, vai acontecer isso. Vai ter cativeiro na Síria, vai ter cativeiro na Babilônia, e assim por diante. Então, a ação do dom de profecia na igreja é colocar a igreja no rumo, nos caminhos do Senhor. Onde você vai ver textos bíblicos com esse exercício? Gálatas 1:8, 1 Coríntios 14, do 24 ao 26, você vê o apóstolo Paulo ensinando ali como é o exercício do dom de profecia, tá? Então, eu quero lembrar aqui que o dom de profecia, ele não vai trazer nada, nenhuma novidade da palavra de Deus. Ou seja, tem algo novo que não está escrito na Bíblia. Aí não vem de Deus. O profeta fala
daquilo que Deus fala. E aquilo que Deus falou está na palavra de Deus. Até aqui tudo bem? Pastor Salvi, pode falar. Essa última frase que o pastor falou é que o profeta, ele só revela pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que Cristo falou. Então é muito importante saber essa situação. O restante a gente costuma dizer que é profetada. É o cara fazendo adivinhação ou o cara usando de manobra para fazer com que as pessoas possam segui-lo. E isso é uma das coisas que acontecem muito. No Velho Testamento é interessante. Se o profeta fizesse uma profecia e não cumprisse aquela profecia que ele fez, ele morria. Eu tenho saudade desse tempo. E acabar com as profetadas. Então é muito importante a gente ter em mente que não existe profecia que o Espírito Santo não faça lembrar da palavra de Deus. Muito bem. Irmão Selmo, pode falar. Então, esses casos de revelações, né, que tem pessoas que começam a revelar coisas que é meio duvidoso, né? Aconteceu algo que eu vi assim com meus olhos. Uma mulher orou e teve uma revelação que a amiga dela, a mãe da amiga dela, estava doente. Aí a mulher disse: minha mãe morreu já faz 3 anos. Então, aí ela disse: se não é sua mãe, é alguém de sua família. Mas é claro, alguém da família, ninguém tem uma família para não ter alguém doente dentro, né? E como a pessoa vê essas coisas diretamente, e como você tem que se sair desse tipo de coisa. E tem pessoas que vêm para cima mesmo com essas revelações, né? Muito bem. Vamos lá. Nesse sentido, quando você recebe por algum motivo alguma profecia, minha sugestão é, primeiro, sempre submeta ao Espírito. Então, coloca diante do Senhor, e aí, inclusive, ele vai lhe submeter à palavra de Deus. Normalmente isso acontece justamente quando você está andando fora dos caminhos do Senhor. E se não é algo futuro que pode ser como foi colocado ali, guarda na gaveta. Ou põe numa prateleira. O que eu quero dizer é, deixa aquilo guardado, não tome jamais. E olha, eu sei que nós somos batistas, somos de uma denominação histórica, e por conta disso nós temos uma postura um tanto quanto diferente em relação às denominações pentecostais. Mas agora eu estou falando, inclusive, de uma recomendação até de pastores pentecostais, quando eu estudei sobre o assunto. Eles falam, quando você receber esse tipo de profecia, guarda na gaveta. Não tome jamais, jamais, jamais. Eu estou falando, gente, eu estou falando de pastores sérios, líderes dos movimentos pentecostais, tá? Ele falou, eu não tomo as minhas decisões com base em profecias. Deixa aquilo lá guardado, se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, cai por terra e você não foi você não caiu nesta cilada. Agora, também advirto a todo cristão que vai atrás, porque isso não é só, isso tem acontecido com grande frequência, porque as pessoas vão atrás de um novo tipo de vidente, uma nova bola de cristal. Ao invés de buscarem a vontade do Senhor, ao invés de buscarem ter relacionamento com Deus, para saber quais decisões tomar, terceirizam. Então, vou perguntar a um pastor, vou perguntar a um profeta, uma profetisa. Estão tratando igual trataria uma mulher, uma cartomante. E não é assim que funciona o relacionamento com Deus. Lembre-se, profecia é para edificação da igreja. Não é para saber se você vai comprar um carro ou não, filho. Não é para saber se você vai entrar na faculdade, se você vai trocar de emprego. Edificação da igreja.
Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Aliás, lembrando, edificação, unidade e maturidade. Tá? Então, é para isso que existe o dom de profecia também. Vamos ao terceiro? Estamos só no terceiro, falta alguns ainda aqui, hein? Dom de evangelista ou evangelismo. Para que serve? Ele equipa e movimenta a igreja para viver o chamado evangelístico dela. Ah, mas então o evangelista não é aquele que tem que evangelizar? Não, todos têm que evangelizar. Jesus disse isso a todos os discípulos. Você é discípulo de Cristo? Você é seguidor de Cristo? Jesus disse isso para você. Agora, o evangelista vai lembrar a igreja, queridos, estamos no mundo. Nossa igreja está situada num bairro, numa cidade. Precisamos falar de Cristo a essa população, precisamos levar o evangelho a essa população. E muitas vezes vai ser aquela pessoa que vai direcionar a igreja, vai liderar a igreja nisso, vai também atrás de estratégias, vai equipar a igreja com isso. Então, aqui é que se porta o dom de evangelismo. Não terceirize o seu chamado de evangelizar ao evangelista, porque essa não é a função dele. Obviamente que todos que têm o dom vão exercer mais do que outros. Então, sim, o evangelista ele tem uma aptidão maior para evangelizar, mas ele não substitui o seu chamado. Sim, você será cobrado por Cristo se não cumprir aquilo que você foi chamado. Tá? Então, deixe isso bem claro. Edificação, não substituição. Certo? Avançando? Muito bem. Então, eu estou usando aqui os meus esboços das mensagens. Depois eu vou compilar isso direitinho, vou mandar para os professores. O aluno também que tiver interesse, aí me avisa que eu mando também, para você ter isso com mais detalhes. Vamos a um dom muito interessante. O dom de fé. O dom de fé. Fé é um dom? Sim, quando você vai buscar ali na palavra de Deus, ele está ali em Romanos, por exemplo, ele está ali entre os dons. Mas como é que o dom de fé? Todo mundo tem que ter fé. Sim, mas o dom de fé, ele normalmente ele está associado a algo miraculoso. São pessoas que oram com fé para que Deus manifeste a sua obra poderosa. E como estes vão edificar a igreja? Eles vão incentivar a igreja ao tempo todo crer no poder de Deus. Então você vê, estes irmãos são os irmãos que buscam incessantemente em oração, ministério de oração, o tempo todo estão incentivando, não deixe de crer. Deus está agindo, Deus vai agir. Então, eles edificam a igreja a não esmorecer na fé. Pensa num dom que é super utilizado em momentos escuros da história da igreja. Então, quando você abre ali sua Bíblia em Apocalipse 2 e 3, você vai ver ali as 7 igrejas, o quanto estes homens e mulheres, os nossos irmãos em Cristo, naquela época e até 200, 300 anos depois, foi um dos períodos mais escuros, mais negros da história da igreja, mais difíceis, e foi inclusive um período que um dos períodos que a igreja mais cresceu, porque eram fortificados no poder de Deus. Então, os irmãos que têm o dom de fé vão fortalecer a igreja na fé. Até aqui tudo bem? O dom de discernir espíritos. Você vai ver ali o dom de discernir espíritos, por exemplo, em Atos 16 ali do 16 ao 40, com o apóstolo Paulo. Vai ver ali em 1 Timóteo 4, 1 a 2. O dom de discernir espíritos é o dom que capacita a igreja a distinguir o que é a verdade da mentira. Só que isso através de uma presença sobrenatural da parte de Deus, e muitas vezes através da sabedoria que Deus deu a esta pessoa. Então, nós, como igreja de Cristo, precisamos conhecer apenas a Cristo. Lembra lá Efésios 4:13.
nós vamos chegar ao conhecimento de Cristo, que é o verdadeiro. Qualquer coisa a partir daí é falso. Eu só preciso conhecer o verdadeiro, eu não preciso conhecer 200 mil cristos falsos. Não, só conhece o verdadeiro, que é o suficiente. E o dom de discernimento de espíritos vai nos mostrar ali, a pessoa vai trabalhar ali na igreja, na vida da igreja, para entender se aquilo vem de Deus ou se não vem de Deus. Até aqui tudo bem? Então, tá bom, tem uns irmãos aí que estão com a câmera ligada, eles vão me ajudando, que eles vão balançando a cabeça. Terceiro aqui, o dom de exortação. Exortar é também um papel de todo cristão, ali conforme Colossenses 3,16. Mas este dom, ele tem ali o trabalho de encorajar, de chamar, o exortar na Bíblia é chamar para o meu lado. Então é aquela pessoa que pega o que está enfraquecido, o que está abatido, o que está triste, ele vai ali encorajar, fortalecer aquela pessoa. E também vai dizer à igreja: igreja, não deixa seus feridos para trás. Não é marcha de exército. Não é migração de uma cidade a outra. A igreja cuida dos seus feridos. A gente lembra o que Jesus diz, que ele não veio chamar justos ao arrependimento. Não veio chamar os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. Então, a igreja, ela não deixa pessoas para trás. E estes irmãos que têm o dom de exortação, eles vão fortalecer, eles vão encorajar as pessoas, animar também, da mesma forma que o dom de fé. O dom de palavra de sabedoria. Então, é o quarto que não, é o quarto não, acho que é o sétimo já. Quem está contando aí me ajuda depois. É o sétimo, né, Cíntia? Obrigado. O dom de palavra de sabedoria, ele está ligado muito ao aconselhamento. O exortação ao aconselhamento por parte do fortalecimento, palavra de sabedoria vai auxiliar na direção da vida da pessoa. Então, como ele equipa a igreja diante de escolhas que os irmãos terão? Esta pessoa vai auxiliar com o conhecimento da palavra de Deus, a conhecer a vontade de Deus. Não é a pessoa que vai te dizer o que fazer. Quem diz o que você tem que fazer é o Espírito. Mas é a pessoa que está cheia do Espírito para te auxiliar nessa caminhada. Então, palavra de sabedoria é para nós entendermos o que vamos fazer diante da vontade de Deus. E como nós devemos buscar. Nós temos falado bastante ali nos nossos devocionais, né, sobre o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é justamente o livro da sabedoria divina, sabedoria de Deus, ensinada através do rei Salomão e outros ali que compõem. E é justamente, nos ensina a tomar decisões assertivas. Acertar sempre quando a gente precisa pensar no que fazer. Então, nós temos aí o dom de palavra de sabedoria. A gente vê, por exemplo, Tiago, o irmão de Jesus, lá em Atos 15, se eu não me engano, ele sendo ali o autor de uma carta que é enviada à igreja em Antioquia. Posteriormente, isso é trabalhado também pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, sobre como os irmãos deveriam proceder mediante a costumes judaicos. Olha que interessante. Lê depois Atos 15. Os cristãos judeus queriam que os cristãos gentios, ou seja, não judeus, tivessem os mesmos hábitos. E ali, então, eles buscam a direção do Senhor e Tiago dá as recomendações. Olha, evite isso, isso e isso. Os demais vocês não precisam seguir porque são costumes judaicos. Não são costumes ensinados pelo Evangelho de Jesus, por Cristo. Então, ali você tem palavra de sabedoria, o dom de sabedoria sendo exercido por Tiago, irmão de Jesus. Vamos aqui ao oitavo. Vamos falar do dom de serviço, também conhecido como dom de ministério. Essa é fácil. O dom de serviço
implica em servir, certo? Teoricamente, sim, mas Jesus não disse que todos nós deveríamos lavar os pés uns dos outros, ou seja, servir como ele serviu? Então, lembre-se o seguinte: nenhum dom substitui o seu chamado, a sua função. Mas ele não só vai servir a igreja, mas vai identificar. Igreja, precisamos servir. Igreja, está faltando a demonstração do amor. Não é só vir aqui no domingo só, não. Tem gente precisando. É aquela pessoa que está atenta às necessidades da igreja e ele vai mobilizar a igreja, tá vendo? Ele não vai fazer sozinho. É edificação. Querido irmão, você tem o dom de serviço. Se você estiver fazendo sozinho, você não está edificando a igreja. Você vai mobilizar pessoas a servirem com você, a andarem com você. E aí você vê um dos principais textos que fala o exercício desse dom é Atos 6, de 1 a 7, onde são os primeiros homens ali responsáveis pelo cuidado das necessidades dos membros da igreja de Cristo ali na primeira igreja, a igreja em Jerusalém. Até aqui tudo bem? Vamos prosseguir. Eu tenho que ir me abastecendo aqui aos pouquinhos. Dom de misericórdia. O dom de misericórdia, aqui eu coloquei dois dons juntos. Dom de misericórdia e dom de socorro. Tá? Nós entendemos ali como um mesmo dom. É aquele que vai socorrer? Sim, é aquele que vai socorrer. Mas lembrando, edificação, unidade, maturidade. Então, ele vai levar a igreja de Cristo a exercer a misericórdia àqueles que precisam, a socorrer, fazendo isso com alegria e de maneira espontânea. Então, isso vai edificar a igreja, vai socorrer as necessidades da igreja? Vai. Mas lembra que eu falei que às vezes abençoa a comunidade? Às vezes não, sempre. Então, a igreja vai estar exercendo misericórdia e vai atender a sua comunidade. Vai ver quem que está precisando. O que que a minha comunidade, o que que o meu bairro está precisando? Como eu, como igreja, posso demonstrar o amor de Cristo e socorrer o meu bairro? Gente, nós brasileiros, e aí somos cristãos brasileiros, e às vezes mais brasileiros do que cristãos, estamos querendo terceirizar no governo um socorro que nós, como igreja de Cristo, devemos estar prestando. Quando você dá ao governo a oportunidade dele fazer o bem que você poderia, você perde a oportunidade de apresentar o amor de Cristo a alguém. Você perde a oportunidade, aquela pessoa perde a oportunidade de conhecer o amor de Cristo, o socorro de Cristo. Então, vamos estar atentos à nossa responsabilidade como igreja de Cristo. E perceba como esse dom é fundamental para que as pessoas conheçam o amor misericordioso de Deus. A gente fala da misericórdia de Deus, mas nós não somos misericordiosos. Como que a gente quer que as pessoas conheçam? Então, quem é filho de Deus é misericordioso, mas os filhos dele que estão naquela igreja lá, daquela região, não tem misericórdia. Que Deus é esse deles aí que eles estão falando que eu não conheço? Então, vamos estar atentos a isso, e esse dom vai edificar a igreja a socorrer os necessitados. Dom de governo. E ali você vai ver, então, aqui a gente juntou alguns outros. Você vai ver como dom de governo, dom de administração, dom de liderança, ou até de presidência. Então, vários textos você vai ver com expressões juntos. Governo, administração, presidência, liderança. É muito interessante porque esta palavra que é usada para o governo traz a ideia de ficar em pé diante de alguém. Então, é aquele que se porta à frente dos outros e à frente, não no sentido de eu de costas para alguém e virado de frente para as pessoas que eu lidero. Não, eu de costas, às vezes, para as pessoas que eu lidero, em defesa das pessoas. Então, estou aqui, é como se então, os outros estão aqui, ó, atrás de mim. Esse é aquele que tem é a utilização desse dom de liderança. Como é que ele edifica a igreja? A liderança, ela vai inspirar, a liderança vai potencializar tudo aquilo que está acontecendo na igreja.
Muitas vezes ele é usado para administrar questões importantes. Então, você vai ver ali Atos, quando você abre sua Bíblia em Atos 11, do 27 ao 30, você tem o exercício do dom de liderança, do dom de administração. O próprio Atos 6, dos primeiros, a gente chama ali os primeiros diáconos, você também tem o dom de governo, porque eles tinham que saber como fazer a distribuição correta dos alimentos e de atender às necessidades. Então, ali você tinha 2 dons, ou, aliás, até 3, socorro, serviço e governo. Então, inclusive, mais de um dom será utilizado em mais de uma tarefa. E aqui, então, só quem tem o dom de liderança que pode liderar na igreja? Não. Até porque tem muitos líderes da igreja que não têm cargos. Mas são aqueles que exercem a influência e vão levar a igreja a cumprir os propósitos. Então, é aquele que recebe a direção de Deus através do dom de profecia, através ali de outros dons, e vai falar, olha, é nesse caminho que ele falou ali, ó, é nesse caminho que a igreja tem que seguir. Ó, foi apontado na palavra de Deus, é isso? Vamos junto aqui. O líder vai, aquele que tem o dom de liderança vai exercer esse princípio. Obviamente, ele estará em várias áreas de liderança da igreja. Então, obviamente, ele vai trabalhar ali, por exemplo, hoje as igrejas são organizadas em ministérios, em departamentos. Então, geralmente, aquele que está ali tem o dom de liderança. Nós temos o dom de contribuição. Olha que legal, dom de contribuição. Também você vai ver como repartir, dar ou compartilhar. Então é para esses aí, esse eu gostei. Esse dom eu gostei porque é a responsabilidade deles, então, contribuir. Também é chamado de dom da generosidade, tá? Esse daí é que vai sustentar a igreja, né? Então, os ricos têm que ter esse dom. É isso aí. Olha, eu vou te dizer que a maioria das pessoas que eu conheço que tem esse dom são os que menos têm recurso financeiro na igreja. Porque esse dom não tem o objetivo de sustentar. Isso é, mais uma vez, uma missão de todo membro da igreja, sustentar a obra do Senhor. Mas estas pessoas são as pessoas que vão mobilizar, edificar a igreja a compartilhar dos seus bens. São as pessoas que, primeiro, é aquela pessoa que, se tem algo e vê que alguém precisa, ela pega o que ela tem, ela divide. E dependendo da situação, ela até dá. É esta pessoa que tem o dom da generosidade, o dom da contribuição. Porém, ela vai edificar a igreja, formar uma igreja generosa. Uma igreja que está voltada para as necessidades dela, de dentro e de fora, e também vai ensinar a exercer um papel de boa mordomia, de bom cuidado dos recursos que o Senhor confia. Então, o dom da generosidade é o que nos ensina como igreja, nos edifica como igreja a sermos generosos, como o Senhor é generoso. Uma igreja sem o dom de contribuição é uma igreja que não entende a graça de Cristo. É uma igreja que não entende de graça recebestes, de graça dai. Então, é fundamental que a igreja seja edificada nesse dom. Vamos aqui, então, agora aos dons de sinais. Os dons de sinais, então, são os dons mais... olha, estou falando do grupo, desculpa, perdão. Eu vou falar especificamente cada um desses grupos ali. Os dons de sinais, eles vão estar divididos ali em pelo menos 3 grupos, em 3 classificações, que são aqueles que apontam para alguma coisa, por isso um sinal. E aí nós temos o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, e aí eu coloquei no mesmo grupo, o dom de cura e de operação de milagres, tá? Então vamos falar um pouquinho destes dons. Começar pelo dom de cura e também de operação de milagres, certo? Ele é um dom que vai apontar para algo. Como que o dom de sinais, ele edifica a igreja? Primeiro, edifica a igreja a lembrar
que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, Deus é um Deus de poder, assim como foi há 2000 anos atrás. Deus opera milagres. Mas o porquê? Deus faz esses milagres com um propósito, por isso são chamados dons de sinais. Porque eles sinalizam. Então, toda vez, presta atenção nisso. Existem milagres, como curas e situações sobrenaturais? Sim, existem. Agora, toda vez você vai prestar atenção nisso, toda vez que você presenciar, saiba que, de alguma forma, Deus está apontando Cristo naquela situação. Ou seja, alguém que recebeu desta cura, deste milagre, vai também receber da salvação de Cristo. Porque ele está mostrando à sua igreja e mostrando àquele que não crê que ele está presente, que ele tem poder e que ele é o único Deus verdadeiro. Pega o livro de Atos, todas as passagens que acontecem os milagres. Em todas elas, a palavra de Cristo é pregada depois, o evangelho é pregado, pessoas são ensinadas sobre Cristo, pessoas são levadas à conversão. Mas e Jesus? Bom, Jesus estava apontando com todos os milagres que ele era o Cristo. Então, os dons de sinais acontecem na igreja de Cristo para edificar a igreja no poder dele e saber que ainda existe Deus, o único e mesmo Deus, que realiza sinais e maravilhas e não vai simplesmente curar aquela pessoa que você pediu, aquela pessoa que você ama, só porque você pediu. Não, tem propósito. Querido, toda vez que você orar e algo miraculoso acontecer na sua vida ou na vida de outra pessoa, busque sabedoria do Senhor para mostrar a ela que Cristo é o único Senhor, o único Salvador. Vamos então ao dom de línguas, então, o último que foi colocado aqui, e junto com ele o dom de interpretação de línguas. Então aqui são 2 dons. Nessa última aqui foram 4, tá? Então, curas, sinais e maravilhas são 2 dons, e agora línguas, interpretação de línguas, mais 2 dons. Nós já falamos um pouco sobre esse aspecto, mas eu recomendo que você leia 1 Coríntios 4 para entender a execução do dom de línguas. Para que serve o dom de línguas? Como ele edifica a igreja? O dom de línguas sozinho, ele vai ser aplicado de 2 formas. Quando Deus fala aos homens. Quando Deus fala aos homens? De 2 formas. Quando você fala uma língua diferente, você precisa anunciar o evangelho, você precisa fazer algo em algum momento ali para que a pessoa conheça a Cristo, por exemplo. E Deus, através do Espírito Santo, vai te dar a capacidade de falar a língua que aquela pessoa precisa, para ouvir a mensagem do Senhor. Isso não só aconteceu no dia de Pentecostes, mas aconteceu em várias situações, principalmente ali com os nossos missionários. É uma língua que a pessoa nunca falava. Pense aqui, então, você falar Swahili, uma das línguas africanas. Você não fala Swahili, mas você encontra alguém que fala. Deus tem um propósito. Coloca no teu coração, vai lá e fala com aquela pessoa. E aí você vai lá, fala do evangelho com aquela pessoa não fala o português, você não fala o Swahili, vocês estão conversando, aquela pessoa recebe a mensagem de Cristo, entrega a vida a Cristo, vai-se embora, vai voltar para o seu país. E você fala, mas como é que a gente teve essa conversa? Então, isso é quando Deus fala aos homens. O segundo momento que Deus fala aos homens, e aí é quando a pessoa está manifestando a língua dos anjos. Então, ela está falando em línguas desconhecidas. E quando que Deus fala aos homens? Quando um outro dom anda junto com esse. E é por isso que eu recomendo que você leia 1 Coríntios 14. Deus só fala aos homens se a língua estranha estiver sendo interpretada.
E é isso, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro lá. Se não houver interpretação, Deus não está falando aos homens. E aquela pessoa deve ficar ali em silêncio. Porque estas instruções são para edificar a igreja. Se você estiver falando o seu dom de línguas e ninguém estiver entendendo, não está edificando a igreja. Não está levando a igreja à unidade. Até porque provavelmente vai ter outra pessoa falando, e aí fica dividido. Você falando em línguas e o outro falando ou em profecia ou em ensino. E ali, então, você vai ter ali uma confusão, uma divisão. E lembre-se, unidade. Então, quando Deus quer falar aos homens, ele levanta uma outra pessoa que interprete para que toda a igreja seja edificada e conheça aquilo que é da vontade de Deus. Individualmente, aí é o contrário, é você falar a Deus. Quando você fala o dom de línguas e ninguém escuta, e ninguém consegue entender, é você adorando a Deus, mas aí é individual. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: você fique em silêncio ou então adore ao Senhor ali em voz baixa para não atrapalhar os outros, ou adore no seu secreto, porque aí é você falando a Deus, aí é você e Deus que entende, tá? Então aí é um outro sentido. Diga, irmão Selmo. Pastor, entre os batistas, já viu isso acontecer dentro da igreja? Acho que o pastor já chegou a ver alguém falar em língua e alguém interpretar? Porque entre as igrejas pentecostal, uns falam em língua e outros dizem que interpreta, né? Mas só que nunca ninguém parou para dizer o que foi que ele falou. Só diz que sabe o que ele falou, mas não. E aí fica essa confusão. Entre os batistas já aconteceu isso? Dentro da Olha, igreja, não, né? eu não vou generalizar, Anselmo, porque nós temos mais de 5.000 igrejas. Nós somos mais de 1 milhão de batistas no Brasil. Então não dá para dizer que não aconteceu. Agora, eu, Cristiano, eu tenho como batista, deixa eu fazer minha conta aqui, 23 anos. Crescendo na igreja batista, 35 anos. Eu nunca presenciei, mas não duvido que aconteça. Só que os batistas, eles são bem, alguns batistas não creem. E digo que é um erro porque nós declaramos que nós cremos em todos os dons. Mas, como não há muitas vezes a situação de quem interprete, então os próprios batistas já sabem, olha, se alguém está falando ali, ele vai ficando calado, ele não se manifesta. Então, é mais ou menos nesse sentido que acontece na Igreja Batista. Por isso, e não é só na Igreja Batista, as igrejas tradicionais têm mais esse entendimento. Lembre-se, o tempo todo a gente voltando ali para Efésios 4, o 12, o 13 e o 14, que vai trabalhar conosco ali dizendo, aliás, deixa eu só conferir minha referência aqui para ver se eu não estou falando o texto errado. Mas que vai falar justamente que é para o pleno conhecimento de Cristo. Então, nós buscamos exercer os nossos dons com conhecimento, com sabedoria, e não simplesmente nos deixando levar de uma maneira emocional, tá? Então, por isso que você vai ver alguns dons ali, como o dom de profecia, como o dom de profecia de uma maneira mais, bom, como foi falado antes, né, mais revelativa em relação ao futuro, ou o dom de línguas, eles vão ser menos frequentes entre não só os batistas, mas as comunidades, as igrejas históricas, né? E eu esqueci de 2 dons aqui, eu pulei aqui 2. Eu não falei do dom de mestre, então, falando rapidamente aqui sobre o dom de mestre. O dom de mestre, ele é um tanto quanto óbvio, né? Eu acho que ele é um dos mais óbvios em que ele vai edificar a igreja no conhecimento da palavra de Deus. E esse dom está junto com um dom chamado palavra de conhecimento, que é dado ali em 1 Coríntios 12.
Então, o dom de mestre, ele vai levar pessoas a conhecerem mais a Cristo. Vai edificar a igreja na maturidade. Por exemplo, o que estamos fazendo agora, conhecendo sobre os dons. Então, esse é um exercício, esse é um dos dons que eu recebi da parte do Senhor, ah, que é justamente o ensinar, ensinar a conhecer mais a Cristo. Nós temos outros irmãos da nossa igreja. Você não precisa ser um professor, esse é só um erro que as pessoas cometem, achando que precisa ser professor da escola bíblica, exercer de uma maneira formal. Não. Os dons, eles não estão sujeitos a instituições. São as instituições que estão sujeitas aos dons, é o contrário. Então, não necessariamente você vai ser aquele que vai ensinar. Você é, por exemplo, aquela pessoa que ministra estudo bíblico na casa de alguém. Você está exercendo o dom de ensino. Então, esse é o dom de mestre, é um dom para edificação. O dom de pastoreio. O dom de pastoreio, ele está muito atrelado. Então, às vezes você pode até mesclar o dom de exortação com o dom de palavra de sabedoria. Eles andam próximos ali do dom de pastorear, que é o cuidado das pessoas. São somente eles que cuidam? Não. Eles vão edificar, lembre-se. Aqui eu não estou falando da figura pastoral. Não estou falando da figura do bispo ou do pastor que é dado ali em 1 Timóteo 3, tá? É aquele que tem um cuidado especial, um olhar de cuidado com as pessoas e vai levar as pessoas à igreja a cuidar, a apacentar o rebanho. Então, a cuidar uns dos outros. Por isso que eu falei que ele é muito próximo do dom de exortação, ou também chamado de admoestação, ou de palavra de sabedoria. Eles andam muito próximos ali. Normalmente, quem tem o dom de pastoreio tem um dos dois ou tem os três, por exemplo. Né? Que é justamente, então, olhar aquele que precisa ser cuidado, aquele que precisa ser atendido, e é aquele que você vai sentar, a pessoa que vai sentar e vai conversar e dizer, igreja, a gente não está cuidando bem do rebanho, a gente não está cuidando bem das ovelhas de Cristo, então vamos fazer isso. Ufa, foram esses. Acho que foram 16. Depois vocês me falam aí a conta, ou foi um a mais. Foi, Cintia, acertei? Ok, maravilha. Então, foram os 16. A Cintia estava anotando, está contando aqui. Queridos, qual é o seu dom? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, o apóstolo Paulo nos diz, buscai com zelo os melhores dons. O texto que nós lemos como texto áureo, da nossa, de 1 Coríntios 14, versículo 12, ele diz, procurem crescer naqueles dons que trazem edificação para a igreja. Qual é o dom, e aí os melhores aqui que ele está falando, não é uma questão de escalonamento, mas sim, o que a sua igreja precisa. E aí você tem que olhar aquilo que Deus te capacitou a fazer. Pastor, e a música? Música não é um dom? Música não é dom, música é talento. Mas onde que a música se enquadra nos dons? Em vários. Em vários, em vários, em vários. Olha que interessante. Não tem música que é música de encorajamento? Não tem o dom de exortação? Não tem música que é música para fortalecimento da fé? Não tem um dom de fé? Não tem música que é para a generosidade? A gente canta músicas sobre generosidade no momento de consagração de dízimos e ofertas? Não tem música que é para ensino? Não tem músicas que são proféticas, são de correção? Então, e instrumentistas, serviço, estão servindo a igreja. Ministério de som, eu trabalhei por 13 anos no Ministério de Som. E eu ficava pensando, qual que é o meu dom no Ministério de Som? Porque não tinha lá o cabo-man de Paulo, não tinha o operador da mesa de som de Paulo, de Pedro. É serviço. A recepção da igreja, a limpeza da igreja. Então,
os talentos que você tem são submetidos aos dons do Espírito. E você vai exercer esses talentos sob o dom do Espírito para edificar a igreja. Porque talento você pode usar para trabalhar. Você pode ser um músico profissional. Mas nem todo músico profissional pode exercer o seu talento na igreja se não tiver o dom do Espírito. Porque visa edificar a igreja. Então, o pessoal do louvor da nossa igreja sabe que nós não escolhemos qualquer louvor, porque o louvor é para fazer a adorar a Deus, mas levar a igreja a crescer. Primeiro de tudo, a edificação, depois a unidade, por isso todos cantam. Então a gente busca algo que todos consigam cantar. E terceiro, a maturidade. A gente se preocupa muito com o conteúdo da letra. Tudo sujeito ao Espírito Santo. Espero que essa aula tenha abençoado. Ficou uma dúvida até aqui, pessoal? Eu sei que foi muita coisa. Mais uma vez, se você ficou até o final da aula, lembrando, a gente tem uma playlist sobre edificados pelos dons do Espírito Santo. São 5 mensagens, trabalhando detalhadamente cada um desses dons e a motivação deles. Recomendo, se você não assistiu, acompanha lá, você vai ter cada uma dessas informações. Irmã Cíntia, pode falar, querida. Pastor, eu gostaria que o pastor comentasse brevemente se existe ou se tem alguma dica, alguma fórmula da pessoa descobrir o seu dom, né? Quais dons eu tenho? Existe uma forma de como eu posso descobrir isso? Bom, existem algumas literaturas, alguns livros, que têm testes. Mas nem sempre eles são tão funcionais, porque a Bíblia não deixou um teste, uma prova, né? Você vai observar, primeiro de tudo, como você faz essa busca. Primeiro, você conversa com Deus. Segundo, você vai pedir a vontade de Deus na tua vida. Então, não é o dom que você, eu queria tanto ter o dom de mestre, falar lá na frente. Eu queria tanto ter. Geralmente o pessoal pede os dons que tem mais destaque, né? Quase ninguém pede o dom de serviço. Eu queria tanto servir as pessoas, queria tanto limpar um vaso sanitário da igreja. Ninguém, quase nunca alguém pede esse tipo de dom, né? Mas, então busque a vontade de Deus. Senhor, como eu posso edificar a tua igreja? Então, ok? Buscou em oração, buscou vontade de Deus. A partir daí, você vai estar atento a duas coisas. Primeiro, você vai estar atento a aptidões, ao que você gosta de fazer enquanto comunidade de Cristo. Então, a gente está entendendo que você é uma pessoa que está buscando um relacionamento com Deus, está buscando ser cheio do Espírito Santo, tudo coisa que a gente falou nas aulas anteriores. E aí, por isso, então, você está buscando servir a igreja de Cristo, tá? Edificar a igreja de Cristo. Então, se não tiver essas motivações, não adianta. Outra coisa, motivação para os dons, amor. Então, você está querendo demonstrar amor à igreja de Cristo, amor a Deus, tá? Beleza. Você vai ficar atento às aptidões, ao que você gosta de fazer. E, em paralelo a isso, você vai buscar líderes da igreja sábios, homens e mulheres experimentados no Senhor, que você reconhece que exercem os seus dons, para ele te ajudar a enxergar. Porque estes homens, pode ser o seu pastor, eu sei que nem todos que nos acompanham aqui são membros da Igreja Batista de Vila Matilde, então, ao geral. Pode ser o seu pastor, seu líder de ministério, e ele vai ali, com direção do Senhor, falar, olha, eu entendo que você tem esse tipo de dom. Tem alguns que são tão fortes que o ministro ali, o pastor, ele fala, você tem esse dom. E eu já fiz isso na nossa igreja, tá? Isso já aconteceu, alguns irmãos aqui, alguns que estão nessa sala, não vou dizer quem, mas alguns que estão nessa sala, eu falei, você tem esse dom, querido irmão, querida irmã. E eles, inclusive, estão exercitando esse dom, né? Diga, Matheus, pode falar. Pastor Cristiano, uma coisa importante para nós descobrirmos o nosso dom é ficar atento às oportunidades.
A igreja é uma comunidade que oferece oportunidades aos seus membros. E, de repente, numa oportunidade que você aproveitou para abençoar, para colaborar, para participar, você descobre o seu dom. Então, é muito importante estar atento às oportunidades. Lembra que eu falei agora para os irmãos sobre perguntar a irmãos experimentados, homens e mulheres experimentados? Então, vocês acabaram de ouvir uma falando, tá? Que é justamente isso, você quer ver uma coisa muito simples? Quem trabalha no Ministério Infantil é quem tem o dom de mestre, tem que ensinar a criança. Não. Você tem muito do dom de serviço e dom de socorro. Quem trabalha no Ministério Infantil sabe. Vai preparar lanche, vai trocar fralda de criança, vai carregar a criança no colo, vai ajudar outra criança a fazer a sua tarefa, vai cantar junto. Tem vários dons que são exercidos. Olha, dom de mestre, dom de profecia, dom de admoestação ou de exortação, dom, dom de serviço, dom de socorro, dom de generosidade. Tudo isso é aplicado em ministério infantil, em várias áreas diferentes. Então, isso que a irmã Elis falou na sua igreja, queridos, tem oportunidade. Fique atento às oportunidades que o Senhor te dá. E eu não sei fazer, fica tranquilo, é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então, Ele vai te dar a oportunidade. Irmã Beth, pode falar, querida. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. A partir da hora que eu gosto de fazer algo em relação ao trabalho da igreja, mas tem algo que mais me atrai, isso é um dom? Vamos lá. Aí a gente tem que só buscar a sabedoria da parte de Deus para entender se é um dom ou se é só algo que eu gosto porque eu admiro. A maioria das vezes, Beth, principalmente quando você está com um coração voltado ao Senhor, isso que você gosta de fazer na igreja é um dom. Então, a maioria das vezes eu só tenho que ter um cuidado se não é aquilo que está me encantando, porque o objetivo não é demonstrar o amor. Então, se o objetivo não é demonstrar o amor, se há outra coisa que me encanta, você pergunte a si mesmo, o porquê que eu quero, o porquê que eu acho que eu tenho esse dom. E aí, se não tiver ligado à demonstração de amor à igreja, a levar a igreja a crescer, a continuar unida em Cristo e a amadurecer, então pode ser que não seja o caminho certo. Queridos, vocês estão entendendo que não tem uma fórmula mágica, tá? Por quê? É um dom o quê? Espiritual. Não dá para botar matemática do espírito. A matemática do espírito é assim, tá? Pega 5 pães e pega 2 peixes e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, boa sorte, matemáticos, de como faz essa conta. Então, não tem fórmula, tá? É o tempo todo, busca no Senhor, busca pessoas que você entende que podem te dar a direção da parte de Deus nisso. Essas pessoas que já são experimentadas, estão exercendo dons, elas vão olhar para a tua vida. E elas falam, olha, eu vejo que você tem um prazer em fazer isso, eu reconheço que você é boa, você é bom nisso. E aí o que vai acontecer? É muita tentativa e erro também. Então eu vou exercer o meu dom. Tem um ministério que eu posso exercer? Não, tem. Você vai lá e faz. E aí Deus vai te mostrar. Ou não é. Tá? É sempre dessa forma. E ele vai trabalhar em você sempre, o objetivo para edificar a tua igreja. Tá bom? Acho que pode ter ficado mais dúvidas. Se ficou, bom, acompanha a gente, participa, o pessoal que está aqui conosco no online, participa no presencial. Né? A aula vai ser ministrada pelo pastor Salvi Júnior nesse domingo. E também deixa aqui nos comentários. A gente faz aí uma sessão de tira dúvidas pelos comentários, ou então até na aula que vem a gente esclarece mais dúvidas ali. Você ficou com vontade de participar dessa aula? Entre em contato conosco pelas redes sociais, a gente manda o link. É quarta-feira, às 20 horas. Então tem que estar disposto aí a participar, a investir tempo à noite, tá bom?
Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Foi uma grande alegria ter a participação de todos. Um grande abraço, Deus abençoe. Espero vocês aí que nos acompanham online nas nossas formações presenciais aqui na Vila Matilde. Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado, pastor Luciano. Amém. Obrigada, boa noite. Deus abençoe. Obrigada.